Fala galerinha do YouTube, aqui é Gustavo de Figueiredo e essa é mais uma videoaula de Química. O assunto de hoje será sobre tautomeria, enóis, enolatos, iminas e enaminas. Todas essas são funções químicas que surgem a partir da substituição nucleofílica de substâncias carboniladas. O que é tautomeria? A palavra tautomeria vem de tautos, que significa dois de si mesmo, e meros, que significa parte. Assim, esse tipo de isomeria só ocorre em soluções, ou seja, somente na fase líquida e em compostos cuja molécula possui um elemento muito eletronegativo, como o oxigênio e o nitrogênio. A tautomeria é muito encontrada nos livros e também é conhecida como isomeria dinâmica. Uma ligação dupla de carbono-oxigênio ou carbono-nitrogênio, que possui hibridização do tipo sp2, pode ser deslocada para o átomo de carbono vizinho, que também pode ser conhecido como carbono alfa, e as substâncias envolvidas estabelecem um equilíbrio dinâmico entre si. E agora, o que seria tautomeria cetenólica? Como já visto antes, a tautomeria é um equilíbrio entre isômeros dinâmicos, ou seja, são moléculas que possuem diferentes funções químicas. Aqui, por exemplo, a acetona vai sofrer uma ação no qual a proximidade desse hidrogênio aqui com esse oxigênio vai fazer com que os elétrons desse oxigênio acabem atraindo o hidrogênio. Com isso, ele vai se deslocar para cá, desfazendo essa ligação, seus elétrons ficando para o carbono. Um desses elétrons da ligação dupla do carbono-oxigênio virá para cá, formando uma dupla entre carbono e carbono, como ocorre aqui no enol. Repetindo, as cetonas sofrem um efeito tautomeria, chamado tautomerismo ceto-enol, no qual, em equilíbrio, ela se converte parcialmente em um enol para a maioria dos compostos carbonílicos. A interconversão dessas duas formas envolve o movimento de um próton, que é o H, e o deslocamento de elétrons da ligação, que são os elétrons da ligação dupla entre o carbono e o oxigênio. Agora que foi vista a tautomeria ceto-enólica, agora vamos falar sobre a tautomeria aldoenólica. Para começar, qual é a diferença básica entre uma cetona e um aldeído? Um aldeído ele vai possuir a ligação dupla com oxigênio no carbono da extremidade, enquanto a acetona ela vai possuir a ligação dupla do oxigênio no meio da cadeia. Aqui, por exemplo, temos o aldeído se convertendo em enol. Observe como antes que a proximidade desse hidrogênio com o oxigênio faz com que os elétrons do oxigênio atraiam o próton, que é o H. Com isso, esses elétrons do hidrogênio vêm para o carbono e os elétrons dessa ligação dupla do oxigênio vêm para esse outro carbono, que fará essa dupla ligação aqui e formando essa hidroxila, que dará origem ao composto enol. Repetindo, aldeídos sofrem um efeito de tautomeria chamado tautomeria aldoenólica, no qual, em equilíbrio, ela se converte parcialmente em um enol para a maioria dos compostos carbonílicos. A interconversão dessas duas formas envolve o movimento de um próton, o H, e o deslocamento de elétrons da ligação, que é os elétrons π da ligação dupla entre oxigênio e carbono. A primeira coisa que vem à sua cabeça, agora que eu falei sobre enóis, sobre enolatos, é: nossa, o nome é muito parecido. Eles têm algum tipo de ligação ou conexão juntos? A resposta é claro, porque afinal um enolato ele vai ser originado de um enol. Porque quando enóis estão em um meio básico, as bases reagem com as moléculas de enóis para dar origem ao ânion do enol, o enolato. Nesse exemplo que o enol ele vai reagir com uma hidroxila e com isso ele vai perder esse hidrogênio que vai vir para a hidroxila, com isso originando água. Com isso, o carbono que pertencia ao hidrogênio, ele fica negativo, porque ele ficou com um elétron que pertencia ao hidrogênio, que é simbolizado por essa carguinha negativa, e é claro, esses elétrons. Certamente, a formação de enolato é obviamente uma reação de ácido básico, porque a força da base vai determinar a quantidade do enolato. Veja que nesse primeiro exemplo, utilizou-se como base o hidróxido de sódio, que com isso vai formar ácido conjugado à água. Seu pKa ficou de 15,7, porém a concentração de enolato formado na reação foi de menor que 1%. Por que isso aconteceu? A base é muito fraca. Para favorecer a reação para formar enolatos, é preciso que o pKa seja muito alto. Olha esse último exemplo, o exemplo 5. O pKa dele ficou de 40. Com isso, vai ser formado praticamente 100% enolato.
O que isso significa? Que praticamente todo ânion vai reagir com a base para dar origem ao enolato. Um importante detalhe é que enóis e enolatos podem ser formados como compostos intermediários durante uma substituição nucleofílica de derivados de ácidos carboxílicos. Observe nesse exemplo que esse hidrogênio ele vai sair da molécula. Com isso, o carbono ele vai ficar eletronegativo aqui, ó, formando o enolato. Já nesse outro exemplo aqui, ele vai formar um enol. Nesse caso de cima, o hidrogênio ele não sai da molécula, ele vem para cá. Com isso, formou um enol. E nesse outro caso, o de baixo, o hidrogênio ele saiu da molécula. Com isso, se formou um enolato. Agora que terminamos de falar sobre enóis e enolatos, vamos falar sobre imina. Para começar, o que é uma imina? Imina, meu jovem mancebo, são compostos nitrogenados formados na reação entre substâncias carboniladas e aminas primárias. Observe que, nesse exemplo, essa substância carbonilada vai reagir com essa amina primária. E com isso, essa parte aqui vem para cá. E com isso, o oxigênio sai. É claro, isso tudo vai acontecer no meio ácido, dando origem a essa imina. Entenderam, meus jovens? O que são enaminas? Elas são compostos muito semelhantes à quimina. A única diferença é que elas são formadas na reação entre substâncias carboniladas e aminas secundárias, e não primárias. É também importante frisar que a diferença entre imina e enamina é que esse enamina ele vai vir por causa de esse nitrogênio aqui que vai pertencer à enamina, ele vai estar ligado a esse carbono, que será justamente nesse caso um carbono de hibridização sp2. Aqui, assim como no primeiro exemplo, uma substância carbonilada reage com uma amina, só que nesse caso seria uma amina secundária para dar origem a uma enamina. Como é claro, esses amiguinhos aqui vindo para o local desse oxigênio. E com isso, teremos a nossa querida enamina. Agora que falei sobre enol, enolato, iminas e enaminas e tautomeria, vamos praticar esse conhecimento adquirido. Vamos lá, meu jovem? Exercício 1. De acordo com o conceito de tautomeria, qual das duplas não são isômeros dinâmicos? Letra A, aldeído enol. Letra B, cetona enol. Letra C, enol enolato. Como já explicado antes, um aldeído só necessita necessariamente de 2 carbonos, um para fazer a dupla na extremidade e o outro para dar suporte. De acordo com esses belos desenhinhos, o que vai acontecer aqui? Os elétrons desse oxigênio aqui vão atrair esse próton. Com isso aqui dança, baby. Esse aqui vem para cá, levando esse composto C, dupla C, OH. Essa é a tautomeria aldoenol. Agora falaremos sobre cetona. Cetona existe a partir da propanona, já que toda cetona precisa ter no mínimo 3 carbonos. O carbono do meio fica com a ligação dupla, a carbonila. Dessa vez não vou representar os hidrogênios para ficar mais rápido. Agora veja que o hidrogênio de algum desses lados, seja esse lado ou esse, serão atraídos pelo oxigênio. Tanto faz ser daqui quanto para cá. Mas vamos usar o lado da direita. Você vem para cá, essa ligação diga tchau, e essa para cá, ficando assim. Relevem os hidrogênios que eu não coloquei aqui. Agora, como vejo, cetona, enol. Agora, é óbvio que você vai saber que a resposta certa é enol, enolato. Por quê? Veja que um enol é assim. Um enolato, ele vai sempre ser assim. Esqueça essa ligaçãozinha aqui no canto. Então é óbvio que a resposta correta, letra C. Exercício 2. A vingança, porque toda boa continuação merece ter o nome de vingança no meio. Agora, utilizando a tabela a seguir, em qual das opções o equilíbrio de reação tenderá aos reagentes? Como o equilíbrio vai tender aos reagentes? Ele sempre vai tender aos reagentes quando o pKa dele não for favorável, ou seja, quando a quantidade de enolato formado, que será da reação de ácido-base utilizando o enol, tenderá a se formar muito pouco do enolato, que preferirá não reagir com o enol. Sendo assim, as opções escolhidas seriam a opção 1, 2 e talvez a 3, já que somente de 1 a 10% de enolato será formado, mas é claro, isso vai depender do tipo de composto carbonílico utilizado. Agora,
está finalmente chegando ao fim. Está na hora da terceira e última questão. Exercício 3. O confronto final. Qual é o tipo de reação que dá origem a iminas e enaminas? Eu não quero saber qual é o tipo, não. Eu só quero saber qual é o nome. E o nome é... A adição nucleofílica de uma amina a uma carbonila eletrofila do aldeído ocetona. Êêê, acertou, miserável. Você acertou. Acabou. Muito obrigado pela atenção e pela paciência de vocês por terem assistido mais uma das minhas virtuais. Espero que tenham gostado. Não deixem de dar o like, se inscrever e curtir o canal, é claro. Não se esqueça daquele joinha.